Mais uma vez eu quero saudar a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos ao Santo Livro. Você que trouxe a palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 37. Todos, amém? Podemos? Capítulo de Ezequiel 37 diz: A mão do Senhor estava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam totalmente ressequidos. Então ele me indagou: Ó querido filho do homem, acreditas tu que esses ossos secos poderão ter vida novamente? E eu respondi: Ó Senhor soberano, tu o sabes. E ele me disse: Profetiza então sobre esses ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim declara o Eterno, o soberano Deus, a esses ossos: Farei entrar vós um fôlego de vida, e revivereis. Eis que criareis tendões, músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós, porei respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei conforme o Senhor me ordenou. E enquanto eu pregava, ouviu-se um barulho, um som, e os ossos se juntaram, osso a osso. Atentei para o que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, de carne, e logo em seguida a pele os cobria. Todavia, eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vidas ainda neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Profetiza, filho do homem. Convoque o sopro de vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que eles vivam. Então eu fiz como me foi ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida, e se colocaram em pé. E havia tanta gente ali reunida, que era um exército enorme. Amém? Podeis se assentar dando glória a Deus. Amados, é uma das experiências que a Bíblia nos relata mais grandiosas, diante de várias. É uma experiência muito grande, que talvez, se não fosse na Bíblia, a quantidade muito grande de pessoas que não acreditariam, talvez seria na totalidade. Mas há tantos ensinamentos que contém nessa passagem, que eu quero passar para os irmãos, compartilhar para os irmãos, de suma importância, que nós vamos ser edificados essa noite. Eu quero falar para os irmãos sobre um renascimento num cemitério. Isso é só para quem crê, irmãos. Isso é só para quem tem fé. Porque você olhar para um vale, para um cemitério, e você olhar aquela situação e falar: é possível sim as tumbas abrirem, é possível sim ficarem de pé, e não se levantar com ossos, mas sim um corpo normal.
Isso é para que eu e você venha a ter a total compreensão da grandeza do nosso Deus, do poder do nosso Deus. Quem era Ezequiel? Ezequiel era um sacerdote, filho de um sacerdote. O cenário, amados irmãos, não era um cenário muito favorável, não. O cenário era caótico. O cenário era um cenário de desespero total. E era um homem de Deus, amado, que sacrificava. Era um homem de Deus que fazia suas ofertas ao Senhor. E que agora ele está num local que não era a sua terra. Ele estava longe. Ele não estava mais num local aonde o Senhor preparou para fazer as suas ofertas. Esse homem, sacerdote, estava cativo. Esse homem foi levado como escravo para a Babilônia. E quando nós olhamos para passagens bíblicas do contexto, vemos que Deus, ele envia Jeremias, outros profetas, para profetizar a um povo rebelde, a um povo que não queria ouvir a palavra do Senhor, que virou as costas, que começou a adorar outros deuses. Um povo rebelde, onde a Bíblia diz: dura cerviz. Havia muita tristeza, havia muita solidão, havia muitas pessoas sem esperança. O cenário era esse: sem esperança. E Deus se manifesta a esse homem no total cenário, amados irmãos, de desolação, de destruição, de tristeza. Um cenário que não havia um fio de esperança. Mas Deus, nesse cenário, Ele decidiu agir. Deus decidiu agir nesse cenário. E Deus, além de agir, Ele tinha uma mensagem forte a entregar. Uma mensagem poderosa, irmãos. E a mensagem de Deus, amados irmãos, seria entregue não somente por palavras, mas seria uma mensagem entregue que Ele iria executar tal coisa. Uma palavra munida de ação. E essa palavra que seria entregue a Ezequiel, num cenário de morte, de escravidão, seria uma mensagem mas tão forte, poderosa, mas tão impactante, que era para jamais ser esquecida. Gravem isso, porque às vezes Deus quer fazer comigo e com você algo tão grande que jamais esqueceremos. Ou talvez Ele já fez com você, tá? E a ciência falou não, o homem falou não, os médicos falaram não, mas Deus falou sim. Deus falou sim. E jamais você esqueceu. E com essa palavra de hoje você também jamais vai esquecer. Falar de Deus é algo muito forte para a gente que prega. Falar de Deus, a gente se emociona. Falar de Jesus, se a gente não se segurar aqui, fica difícil pregar, porque é algo muito forte, mas foi o Senhor que permitiu o cativeiro. Longos anos cativos, longos anos sendo escravos. Irmãos, eles foram libertos. O Senhor operou com mãos fortes, todos sabem da história.
O Senhor livrou eles, deixou eles livres, somente para adorar o templo. Ezequiel agora longe de casa, já não pode exercer mais a sua chamada, não pode mais oferecer seus sacrifícios, longe do templo, já não há mais tempo aonde adorar, aonde louvar, aonde se apresentar ao templo, não tem mais. Agora está numa terra estranha, está numa terra de adoração a outros deuses, um povo que não conhecia Deus. E a Bíblia vai relatar, irmãos, que Deus põe a mão sobre Ezequiel. Imagina o estado do espírito desse homem e de todos os que estavam cativos. Você acha que era um estado de espírito feliz? Não era. Você acha que o ambiente era agradável? Não era. Mas nesse ambiente desagradável, de solidão, de tristeza, Ezequiel sente a mão do Senhor tocando. E você também pode sentir a mão do Senhor tocando em você hoje. Deus é um Deus de amor, igreja. Eu não sei qual é o vale que você está passando, mas cada um aqui está passando por um vale. Com permissão de Deus, porque a Bíblia vai falar que o Senhor conduziu Ezequiel ao vale. Há vales, há ambientes que o Senhor nos leva para nos provar, como nós sabemos que foi com Jó, como nós sabemos que o Espírito conduziu a Jesus para o deserto. Mas tem situações que nós mesmos vamos para o vale mediante as nossas desobediências. Mas não foi esse lugar que o Senhor preparou para mim e para você, não. Então o profeta agora ele é levado a um vale, a um cemitério. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Deus coloca ele no meio, no centro do caos, no núcleo, no meio da situação. E esse vale, esse cemitério, estava coberto de ossos. Agora imagine o profeta, já estava num lugar difícil, escravo, sem esperança, e agora Deus ele conduz para um lugar como se fosse um filme de terror, um lugar de morte, um lugar onde não havia um perfume, um lugar onde não havia canto de pássaros, não havia uma flor, não havia uma grama, não havia cor, só existia ossos. Como que o espírito daquele homem ficou? Mas Deus tinha uma intenção. Eu aprendo, eu sei que você aprende, que tudo que Deus faz é bom, amém? Deus ainda fala para a gente provar quão boa, agradável e perfeita é as coisas do Senhor. Deus não erra naquilo que Ele faz. Independente da situação que você possa estar passando, já passou ou irá passar, Deus ele não erra naquilo que Ele faz. A Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 2, que agora, além de ele estar no centro do problema, Deus leva ele para caminhar, ou seja, Deus quer ensinar ele a observar agora. Deus quer mostrar para ele, para que ele possa observar minuciosamente aquele lugar.
que Deus queria mostrar para ele. A Bíblia vai falar que levou de um lado para o outro. Mas o profeta agora ele fala, eu pude observar, ó. Ele observou, ele ficou atento, que era imenso o número de ossos no vale, e que estavam sequíssimos. Além de Deus levar, a Bíblia não me mostra que ele estava apavorado, mas ele observou a cada situação, ele prestou atenção que aquele lugar era imenso, que era grande, mas Deus tinha uma intenção, e eu anotei aqui. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fosse profundamente afetados pela aparente falta de esperança naquela situação. Porque ele já estava num cenário difícil, e Deus queria falar para ele, Deus queria mostrar para ele o que Deus, a forma, de fato, a realidade. Porque o povo foi cativo, mas o povo mesmo cativo comia, o povo mesmo cativo bebia, o povo mesmo sendo escravo tinha um lugar para se deitar. Então talvez a mente de Ezequiel e de todos que estavam ali não tinha de fato a profundidade daquilo que eles estavam passando. Porque a Bíblia nos ensina que os nossos pensamentos não são igual ao do Senhor. São diferentes. Assim como o céu está acima da terra, assim os pensamentos e os planos de Deus. Nossos pensamentos são limitados. Ainda que eu e você possamos planejar, nosso planejamento é limitado, mas Deus não. Então, de fato, Deus leva ele a uma situação para que ele possa ver de fato a situação e a realidade do povo. A realidade da situação, que de fato os olhos deles eram carnais, mas Deus mostrou o mundo espiritual. Não havia situação, não havia esperança. E como eu falei, esse vale era uma espécie de cemitério. Porque na Babilônia tinha casa, na Babilônia tinha cama, na Babilônia era possível ver pássaros cantando, na Babilônia era possível ver uma flor. Mas Deus queria mostrar a realidade. Ezequiel, prestate atenção, não é cama, não tem pássaros, tem tumba. É um cemitério. Vocês estão numa situação que o cenário não é de vida, é de morte. É um cenário de desolação, destruição, Ezequiel. No cenário humano vocês estão vendo palácios. Você pode até olhar o palácio real do rei da Babilônia, mas na minha visão é cemitério, é morte. Não tem vida alguma. Para que Ezequiel viesse ter a noção daquilo que Deus queria falar. Ossos, irmãos. Ele vai dar uma conotação e um aprendizado para a gente que é uma estrutura corporal, vamos dizer assim. Ossos fala de estrutura. Será que é possível eu e você quebrarmos todas as colunas que existem dessa casa aqui e a casa ficar de pé? É impossível, sim ou não? A estrutura total daquele povo, ela foi destruída. E eu até peguei um texto, porque a questão de desobediência trouxe para o povo uma sequidão, uma destruição, trouxe morte. Davi também, no Salmo 38, do versículo 3 ao 8, eu creio que Davi ali, ele está se colocando diante de Deus a sua oração, a sua alma, o seu estado físico, emocional e corporal.
Davi vai relatar assim: por causa da tua ira, não há nenhuma parte lesa no meu corpo, não há saúde nos meus ossos. Pastor chegou uma vez a falar dessa questão aqui, que às vezes pode até ser um câncer nos ossos. Não há saúde nos meus ossos, ou seja, a estrutura foi abalada, irmãos. A estrutura de fato ela foi abalada. Não há saúde nos meus ossos, em consequência do meu pecado. Olha Davi confessando o pecado. Por conta do meu pecado eu perdi a minha estrutura. As minhas culpas me afogaram. Com um fardo pesado tornou-se insuportável para mim. Minhas feridas cheiram mal e supuram, devido à minha insensatez, devido à minha desobediência. Eu ando encurvado, prostrado por conta do pecado. Eu ando encurvado e todo abatido, sem esperança, triste, desolado. O dia inteiro eu perambulo e choro. Tristeza, solidão. Estou sendo consumido pela febre, enfermidade tomou seu corpo. Estou sendo consumido pela febre e sinto todo o meu corpo enfermo. Estou esgotado, estou cansado. E ao extremo, ao quebrado, minha alma geme de angústia. Então eu anotei esse salmo para poder trazer um pouco da situação que estava acontecendo. Quando eu e você perdemos a estrutura que é o Senhor, acontece isso aqui. E tudo isso o Senhor queria mostrar para Ezequiel. Vendo aquela situação e compreendendo, Deus agora se manifesta e faz uma pergunta para Ezequiel. Depois dele ver, depois dele andar de um lado para o outro, depois dele perceber, aí sim Deus ele faz uma pergunta. E aqui é um aprendizado muito grande, tá, irmãos? Para mim, a falta de perceber, de eu e você sermos perceptíveis, de reconhecer, de ter um pouco de percepção, a gente deixa de ouvir a voz de Deus. A gente não percebe onde nós estamos andando, a gente não percebe o cenário que estamos vivendo, a gente não percebe a gravidade daquilo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida. Deus ele quer que a gente venha perceber. Precisamos ter um pouquinho só de sensibilidade. E aí sim a gente vai ouvir a voz do Senhor. Enquanto eu e você não percebemos, não ter um pouquinho de sensibilidade e poder reconhecer o cenário, Deus não vai falar. Mas depois dele perceber, dele olhar, dele andar, dele ver a situação, Deus ele se manifesta, Ezequiel. E com amor. Não foi uma pergunta, uma palavra de qualquer jeito, não. Ele falou com amor. Isso mostra como Deus ama. Ó querido Filho do Homem. Mas como ser, ouvir isso do Senhor, pastor? Ser chamado de querido, sendo escravo, irmão? Como ouvir isso do Senhor, que eu sou querido, se eu for levado cativo? Se eu como pão e bebo água, se eu sou flagelado, se eu trabalho debaixo de sol causticante, eu estou sofrendo, e agora o Senhor me leva a um lugar de morte, e ainda assim eu vi querido. Imagina, irmãos, o cenário nunca vai mudar o amor de Deus na nossa vida. Deus ele vai amar independente do cenário, das circunstâncias, do que a gente faz, deixa de fazer. Deus ele ama.
Deus, Ele ama. Então se sinta querido pelo Senhor. Ainda se você entrou aqui no vale da enfermidade, do desemprego, da perseguição, da injustiça, seja lá o vale, se sinta querido pelo Senhor. Ó, querido filho do homem, acreditas tu que esses ossos secos poderão ter vida? O profeta não responde nem que sim e nem que não, porque aos olhos do humano é impossível. Vamos se colocar um pouquinho agora no lugar do profeta. O profeta respondeu: Senhor, tu o sabes. Eu, no meu caso, talvez eu nem responderia, porque o cenário caótico é difícil para a mente humana acreditar que os ossos podem ter vida. Mas Ezequiel responde com sabedoria e humildade, mostrando que ele reconhecia a grande soberania de Deus. Senhor, tu sabes. Em outras traduções bíblicas, se você for procurar, a resposta de Ezequiel, ela é um pouco diferente. Ele diz assim: eu sei que tu podes, Senhor, fazer esses ossos reviver. E pegando essa tradução bíblica, mostra para mim e para você que o profeta em nenhum momento teve incredulidade. Então, amados irmãos, vamos puxar hoje o cenário da nação brasileira. Nós que vamos no centro de recuperação, você que está vendo o cenário, talvez a sua parentela, e talvez você esteja vendo um cenário difícil, um cenário caótico. As outras nações estão em guerra, pessoas morrendo todo dia. Passamos por um período difícil de pandemia, onde muitos desceram à sepultura. Se hoje, nesse momento, o Senhor abrir o céu e falar, e colocar essa pergunta para mim e para você: vocês creem que eu posso mudar o cenário da nação brasileira? Vocês creem que eu posso reviver seu marido, sua esposa, seus filhos? Vocês creem que eu posso tirar os homens, meninas, os adolescentes das drogas? Qual seria a nossa pergunta? Porque, amados, sinceramente, eu e você, já desistimos de muitas vidas há muito tempo. Já deixamos até de orar. Porque talvez há anos oramos e não vimos nada. Mas será porque Deus agiu ou deixou de agir? Ou porque a gente deixou a dúvida entrar? Porque Ele é o mesmo e não mudou, amados irmãos. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Aleluia. Deus do passado, do presente e do futuro, Ele não muda. E o profeta responde: soberano, tu sabes. Então ele me disse: profetizas tu sobre esses ossos e ordena-lhes, osso seco, ouve a palavra do Senhor. E assim declara o Eterno, o soberano, Deus a esses ossos secos: eu farei entrar vida neles e eles viverão. Amados, há outro ensinamento aqui muito importante. Quem iria fazer era o Senhor, sim ou não? Mas quem iria profetizar? Quem iria profetizar? Uma coisa que eu aprendo aqui, com vários textos da Bíblia, temos que fazer a nossa parte. A gente, às vezes, pastor, muitas das vezes quer que Deus faça tudo. Não vai. Às vezes oramos até errado. Deus deixou situações que é para mim e para você. Deus iria fazer o milagre, mas quem profetizaria era o profeta.
E agora, irmãos, não é mais sacerdote. Deus está chamando um novo chamado: profeta. Aprenda isso também. Talvez você está numa situação de vida que Deus pode mudar, porque Ele é dono da nossa vida, Ele é soberano. Nós entregamos a vida a Ele, é Ele quem decide. Não, Senhor, eu não quero sair daqui, quem manda é Ele. Senhor, eu não quero fazer isso, quem manda é Ele. Ele era sacerdote, agora Deus está chamando para uma nova vocação, vai ser profeta. E o Senhor deu a ordem, amados irmãos, é pregado aqui, e nós estamos cansados de ouvir. Jesus trouxe um ensinamento que Ele fala: ide pregar e quem tem que pregar o Evangelho? Pode responder. Eu quero que vocês se comuniquem comigo hoje. Nós. Porque a gente ora para o Senhor ir atrás? Porque a gente ora por tantas coisas, se eu e você temos que ir atrás. Temos que deixar, irmão, as coisas entrar na nossa mente. Quando a gente vai na multiplicações de pães e peixes, Deus, Ele está vendo que há dias aquele povo está com fome, está com sede. Deus está vendo. A situação não era agradável. Deus se compadece, Jesus se compadece. Mas Jesus dá uma ordem. Discípulos, tem discípulo do Senhor aqui? Amém? Peça para ele sentar. Jesus não podia bradar e falar: sentem-se. Aí Jesus pediu à sua igreja: vai lá, pedem para ele sentar num grupo de 50, um grupo de 100. E quando eles sentam, a Bíblia vai falar que o Senhor pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, dá graça ao Pai. E o milagre dele é feito. Deus fez a parte dele. Daqui a pouco o Senhor pega aquele milagre e bota na mão do discípulo e fala assim: ó, dai a vós mesmos a ele de comer. O Senhor não foi dar, não. Quem tinha que dar aquele povo de comer era a igreja. Então temos que ter a noção da nossa responsabilidade. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus, amado, quer que nós fazemos parte do milagre dele. Isso é privilégio demais. Deus podia no céu bradar e o milagre acontecer, mas Ele quer que você faça parte disso, igreja. Quantos aqui já não viveram milagres grandiosos? Deus quer que você faça parte dos milagres que Ele quer fazer ainda mais. Mas você precisa entender que você precisa fazer a sua parte, que eu preciso fazer a minha parte. Nós temos que ir atrás, nós temos que falar do amor, nós que temos que ir falar da grandiosa vontade de Deus na nossa vida, que é a salvação, que é a graça. É nós, irmão. Deus deu algo para a gente poderoso, e além de pregar o Evangelho, vírgula, ponha a mão sobre os enfermos. Faz parte do Evangelho orar pela cura? Sim, faz parte. Mas ele está falando: põe a mão no enfermo. A gente fica com dúvida, irmão. A gente não quer botar a mão no enfermo e falar: em nome de Jesus, caia por terra a doença. A gente não quer, a gente quer orar e o Senhor curar. Ele vai fazer, irmão, mas Ele quer que você faça parte disso. Bota a mão sobre o enfermo, faça discípulos, expulse os demônios em meu nome. É eu e você, irmãos, no nome de Jesus, que vamos expulsar os demônios. É eu e você. E essas responsabilidades que Deus dá, nós temos que fazer a nossa parte. Então, Ezequiel entendeu isso. Ezequiel atentou, andou, ouviu a mensagem e falou: então, depois que recebi isso do Senhor, eu profetizei conforme a ordem que o Senhor me deu. Ele não titubeou.
Ele não titubeou, ele não duvidou, ele não deixou a incredulidade entrar. Porque para o homem era difícil. Dentro de entrar nessa história é difícil. Aos olhos humanos carnais é difícil. Mas ele ouviu a voz do Senhor. Ezequiel, profetizas. Tudo é possível ao que crê, irmãos. Profetize, irmãos. Fale do amor de Deus. Lance a palavra. Pregue bênçãos. Fale palavra de bênçãos. Profetize. Anuncie. Fale. E ele profetizou, porque Deus já deu a ordem. Já está escrito. E a gente quer orar mais. Mas já está escrito. Ide. Pregue. Fale o ano aceitável do Senhor. Anuncie. E ele profetizou. Enquanto ele profetizava, diz a Bíblia, nem tinha terminado. Isso mostra como é poderosa a palavra de Deus, amados irmãos. Isso é para mim e para você entender, irmãos, como é poderoso a ordem e a palavra que Deus nos dá. Enquanto ele pregava, a Bíblia vai notar, ouviu-se um barulho no vale, ó. Começou um fuzuê, começou um barulho, ó. Começou um som, começou um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos começaram a se juntar, osso a osso. Vocês creem nisso? Aqui fala também de organização, tá? Nenhum osso do braço entrou na perna, nenhum osso errado, não, tudo certinho, osso com osso. Deus é um Deus de organização. E como eu falei que a gente tem que estar sensível, será que nós estamos observando se a nossa vida está organizada? Será que há organização dentro da nossa casa? Será que há organização na nossa oração, na nossa leitura da palavra? Será que a gente organiza de fato um tempo para se consagrar? Ou está uma bagunça, está um vale, osso com osso, tudo bagunçado? Deus é um Deus que quer organizar a nossa vida. Deus não é um Deus de desordem. Então, para que eu e você venhamos estar testemunhar desse Deus, nossa vida tem que estar organizada. E atentei, olha o profeta observando, ele está tentando, ele está observando, ele está prestando atenção naquilo que está acontecendo. Isso é um ensinamento muito grande, temos que estar atento a tudo que está ao nosso redor, na nossa vida. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões de carne, e logo em seguida a pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Agora já está uma aparência agradável, mas já não é mais osso, já não está mais espalhado. Talvez tinha um odorzinho naquele ambiente. Já é uma situação mais diferente, todavia ainda havia morte. Todavia não havia vida. Já havia pele, já havia os tendões, já havia os músculos, já havia pele, possivelmente coração, o cérebro já estava lá, mas o coração não estava batendo, faltava algo. E o que eu aprendo aqui? Cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência. Estou aqui andando, estou aqui pregando, estou aqui talvez bem vestido, vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês, mas será que de fato tem vida dentro de nós? Ou só corpo? Será que de fato a presença está dentro de nós? Será que nós somos templos e moradas de fato do Espírito Santo? Ou só tem corpo?
não tem o Espírito Santo de Deus. Temos que atentar a isso. Vamos analisar nossa conduta, vamos analisar nosso procedimento, vamos analisar nossas obras, vamos analisar nosso fruto. Pegamos tudo isso, botamos na balança. Será que a conta vai bater exata? Será que a soma vai bater Espírito Santo de Deus? É um momento que eu e você temos que observar. Mas Deus, Ele não faz o trabalho pela metade. Deus, Ele não fez eu e você para ficarmos vazios. Ele fez esses corpos, sabe para quê? Para que a presença dele habite em nós. Deus, Ele não fez o homem para ficar na aparência. Fez Adão. Tudo Ele fez pela palavra, sim ou não? Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele fez, falou que era muito bom, foi modelado com carinho e amor, foi do jeito do Senhor. Mas a Bíblia vai falar que ainda não havia o fôlego. Como o pastor diz, a obra-prima estava ali, mas ainda não havia vida. Então não adianta, irmãos. Como entender isso? O Senhor, Ele está pregando, o Senhor Jesus, Ele está pregando, anunciando, Ele está fazendo discípulos, Ele está fazendo pessoas o seguirem. A fama de Jesus está crescendo pelos milagres. E daqui a pouco chega um homem e Jesus fala: quer me seguir? Vem. Senhor, permita primeiro que eu sepulte o meu parente e depois eu te sigo. Aí Jesus fala assim, ó: deixe que os mortos... Tem como um morto sepultar um morto? Não tem, irmão. O que Jesus está querendo nos ensinar? Se não tiver a presença, está morto. Se não tiver o Espírito Santo, está morto. Não há vida. Pode andar, pode trabalhar, pode curtir. A gente pode viver a nossa vida normal nessa terra. Mas nós temos que entender que nós somente não somos seres carnais, somos seres espirituais. E que a presença do Senhor tem que habitar em nós. A gente pode se preencher de todas as coisas nessa terra, vai faltar lugar, não vai estar preenchido. O único que pode preencher o nosso ser se chama Espírito Santo de Deus. E não havia. Estava bonito, já está mudando, mas ainda faltava mais. Então o Eterno se manifesta de novo para Ezequiel, porque talvez Ezequiel, nossa, tá bom, né? De repente eu vim ali, não. Deus queria mais, queria dar mais experiência. Talvez você profetizou, está profetizando, talvez você está pregando, mas o Senhor quer te dar mais. E eu e você não podemos se achar satisfeitos de maneira alguma. Eu vivi uma experiência, tá bom para mim, tá bom. Não, Deus quer te dar mais. Deus quer te dar mais. Então o Senhor, o Eterno, me ordenou, ó, de novo, faz a sua parte, Ezequiel. Profetiza agora o Espírito. Profetiza, convoque o Ruach, que é o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Espírito que vem dos quatro cantos e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Ezequiel, servo, obediente, fiz como me foi ordenado e profetizei. E no mesmo instante, no momento que Ezequiel profetizou a palavra do Senhor, na hora, o fôlego de vida veio, entrou naqueles corpos, eles ganharam vida, e aquilo que estava morto reviveu. Aquilo que estava morto reviveu. E mais, eles se colocaram de pé. Estava morto. Morte traz prostração. Lembra de Davi encurvado, abatido,
Quem tem o Espírito Santo de Deus está de pé, irmãos. Está de pé. Não está prostrado, não. Está de pé. Posicionado. Por quê? Agora ele olha. E tinha tanta gente reunida ali, que era um grande exército. A mente de um profeta viu osso, viu morte, não tinha vida, cenário caótico, cenário de desolação. A visão do profeta está vendo um exército, igreja. Glória a Deus. Do caos à vida, Deus pega o caos, Deus pega a morte e transforma em vida. Esse é o poder do nosso Deus. Agora já não é mais cemitério, agora é um quartel. Já não é mais cemitério. Está entendendo porque você não pode desistir de ninguém? A nossa visão vê um drogado. Usou droga, poxa? Chegou a usar droga? Mas fumou? Bebeu bastante? Bebeu bastante, se prostituiu. Para o homem era prostituto, para Deus era um pastor. Para o homem eu era mentiroso, depravado, arrogante, pessoa ruim. Mas Deus me viu no céu. O que falar de você? Você sabe onde você passou? Talvez você ouviu de pessoas assim, ó. Não tem mais jeito para você. Só Jesus na sua vida. Elas acertaram, tá? Talvez uma prostituta, um viciado, um alcoólico, seja lá o que for. E hoje você está no banco da igreja como servo do Senhor. Renata aqui, ó, passou um vale, câncer. Não é fácil não, irmãos. Passou pelo vale. Deus permitiu o vale, mas recebeu o milagre. Amém. Glória a Deus. Vocês podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Às vezes a gente determina a derrota pelo aquilo que a gente está olhando. Não, irmão. Deus não é um Deus de derrota, Deus é um Deus de vitória. Não olhe o cenário como derrota, não. Agora começa a olhar diferente o que Deus vai fazer nesse cenário. Agora é um quartel. E Deus trouxe esse ensinamento. Fez Ezequiel ter sensibilidade, fez ele entender ali o mundo espiritual, fez ele entender aqueles ossos, aquela depravação, toda aquela destruição. Agora ele vai revelar de fato o cenário do povo, porque agora ele viu os dois lados, tanto físico como espiritual. Agora Deus vai revelar para ele o cenário e o que Deus iria fazer. Então o Eterno me revelou: Filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar. Osso murmura? Pode responder. Osso murmura? Não tem boca. Está entendendo o que Deus quer mostrar? A casa de Israel estava murmurando, nossos ossos secaram, nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Estamos aniquilados. Agora Deus está mostrando o coração do povo. Agora a gente vai voltar para o cenário. Cativeiro, Babilônia. Foram levados cativos por Nabucodonosor. Mas por quê? Jeremias é conhecido como profeta chorão. Existe um livro da Bíblia, Lamentações, choro. Um profeta que se lamentou, que chorou, foi jogado no calabouço, apanhou, sofreu, de tanto que ele pregou para aquele povo não viesse a ser cativo.
Mas o que o povo escolheu? O povo preferiu desobedecer. O povo preferiu virar as costas para o Senhor. O Senhor se manifestava, Jeremias, fala para eles. Pergunta para eles, Jeremias. Você vê o amor de Deus, Deus não está contente com a destruição de ninguém. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu e você que às vezes achamos que quando alguém morre é bom. Não, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em destruição. Deus não tem. Jeremias, avisa eles. Que mal eu fiz a eles? O que mal eu fiz a eles para que eles, vossos pais, virassem as costas para mim? Se eu cuido, se eu alimento, se eu protejo, se eu guardo, se eu dou a vida, que mal eu fiz? Avisa eles. E mesmo assim, a casa de Israel, ela escolheu o pecado. Na época, antes de vir um cativeiro, quem reinava era Zedequias, reinava em Judá. Não sei se os irmãos repararam, um às vezes reinava em Judá, outro em Jerusalém, porque a casa estava dividida. Em 1 Reis, vai dizer que Deus ele reparte as tribos, reparte os reinos. Salomão ele erra, Salomão ele peca, ele deixa a idolatria entrar em Israel. Deus se manifesta, fala que tiraria 10 reinos dele e deixaria um com o filho dele chamado Roboão. Graças a Deus que Deus repartiu, porque essas 10 tribos se espalhou e nós estamos aqui, nós fazemos parte disso. Ficou com Roboão a tribo de Judá e Benjamim, que é a casa de Judá. E 10 tribos foi dada para Jeroboão, que é a casa de Israel. Então, amados irmãos, quando acontece esse cativeiro, acontece nessas 2 tribos, em Judá. Mas já houve outro exílio com as 10 tribos, aonde Senaqueribe, o rei da Síria, também veio, invadiu e destruiu tudo. Então houve muito sofrimento. Enquanto Saul reinava, Davi reinava, e por um período Salomão, era todo o reinado, todo Israel. Então a casa de Israel, que era o povo de Deus, estava assim, triste, desolado, sem esperança nenhuma. Voltaram a ser escravos. Cantamos aqui o louvor, Salmo 137, e uma das coisas que me chama a atenção é que não havia vontade de adorar. Olha o que a morte faz. A morte espiritual ela é terrível. Salmo 137 vai falar que eles pegaram as suas harpas, que era instrumento de louvor, de adoração, e penduraram no salgueiro. As pessoas ali pediram para o povo hebreu, o povo de Israel, cante um louvor. Eles não queriam, de tanta tristeza do exílio, do cativo. Já não há mais motivo para adorar, já não há mais motivo para cantar. E talvez você conheça pessoas assim, irmão. Estão cativas, escravas, porque errou, foram por um caminho que não deveriam ir. Talvez eu e você também estamos, mas não estamos enxergando. E precisamos enxergar. Mas Deus, Ele é um Deus de amor. Porque eu fico impactado com esse Deus, Ele é um Deus de amor e de grande misericórdia. Deus se manifesta ao profeta e fala, profetiza. Assim diz o Todo-Poderoso, o soberano Deus. Profetiza a eles, ó meu amado povo. O profeta naquela situação foi chamado de querido. Agora o profeta está vendo a situação do cativeiro, escravos, viu o mundo espiritual que era osso, estava morto.
e agora o profeta está ouvindo. Avisa eles que eles são amados de mim. Como entender isso? Como eu falei, está cativo, mas o Senhor ama. Está enfermo, o Senhor ama. Não está lendo, o Senhor ama. Não está buscando, o Senhor ama. Está morto, o Senhor ama. Não está de pé, o Senhor ama. Está desobediente, o Senhor ama. Não importa. Nada muda, Deus é imutável. Deus não tem variação. Ele é imutável, Ele ama. E não só ficou no amor, não. Por isso que nós temos que entregar a nossa vida a Deus mesmo. Porque a gente desobedece, a gente falha, o Senhor se manifesta a nós, porque Ele não quer deixar a gente no caminho de perdição. Ele quer trazer a gente de volta para os seus braços. Ele está vendo que eu e você estamos como osso e seco. O Senhor quer botar pele, o Senhor quer botar tendão, o Senhor quer botar músculo, o Senhor quer fazer de novo o coração bater dizendo o nome do Senhor, o Senhor quer botar cântico novo em nossos lábios, o Senhor quer botar prazer em estar na casa do Senhor de novo. O Senhor quer fazer isso. Quem não lembra da passagem do filho pródigo, irmãos? O que o filho pródigo fez na cultura judaica é gravíssimo. Para você entender que é tão grave, aí você vai entender porque o rei, o pai ali, correu. Porque ele era digno de ser apedrejado, ele tinha que ser apedrejado, porque ele desejou a morte do pai. Para você entender quantas pedradas o Senhor não nos livrou. Está entendendo, irmãos? Éramos para ser apedrejados diversas vezes. A morte foi na nossa casa, de frente para a gente com a foice. O Senhor se colocou na frente. É meu, é minha, não vai levar. Pecou sim, pecou, errou, mas eu estou vendo arrependimento. Ele está voltando, ela está voltando. O cenário já mudou, Marcelo. Olha o cenário mudando. Está fedendo. Talvez já não tinha uma roupa agradável, toda rasgada. Traz vestes novas. Coloca anel no dedo. Coloca sandália. Olha o cenário mudando. Deus faz assim, irmãos. Deus faz nova todas as coisas. Então ele profetizou que o povo era amado. Porque não tem esperança. Talvez na cabeça do povo é o fim. Vamos morrer aqui. Não tem mais esperança. Erramos. É tipo, às vezes, que a gente acha que Deus é tão carrasco que a gente já fala assim, Deus não vai perdoar mais. Mas Deus perdoa. Aprenda isso, Deus perdoa. Eu e você que talvez não perdoamos, mas Deus perdoa. Se eu e você reconhecemos os nossos erros, nossos pecados, Deus estende a mão e perdoa. Então o povo não tinha mais esperança, esperança zero. Imagine o povo ouvindo do profeta, que Deus falando que ama, ó, aquele abatimento já vai mudando, igreja, ó. Aquela esperança, aquela vazia, aquela solidão já vai mudando, você já vai levantando a cabeça. Estou ouvindo do Senhor que eu sou amado? Eu só estou tomando chicotada? O Senhor permitiu eu ficar assim, Ele mesmo me mandou para cá, e agora Ele está falando que já está mudando. Avisa, eis que abrirei as vossas sepulturas. Já não vai ficar mais preso na cova, irmãos. O cenário era de morte, Deus está falando, eu vou abrir a sepultura. O diabo fechou, a morte fechou, mas eu vou abrir. Deus está falando, eu vou dar vida hoje. Eu vou dar vida. Não é a morte que dá a última palavra, não. Vamos morrer aqui. Acabou. Eu ouvi agora, eu sou amado. Deus vai abrir a sepultura, ó. Deus vai abrir a sepultura. E eu vos conduzirei de volta à terra prometida. Olha que maravilha. Agora a esperança, irmãos, voltou
o filho da viúva de Naim. Já estava decretado, mas estava todo mundo indo para a cova. Choro, pranto. Tinha um destino, cova. O coração já não batia, caixão fechado, até chegar Jesus Cristo, Filho de Deus. Você vê que fez no passado. Anos depois, o cenário não era diferente. Os profetas foram enviados, os profetas pregaram, ninguém dava ouvido. Deus ficou em silêncio durante mais ou menos 430 anos. Deus não falou com ninguém, Deus não enviou ninguém. Povo cego, olho não via, boca e não falava, povo mudo. Lembra dos ossos ressequidos? A mão ressequida, daquele homem que estava no templo com a mão ressequida, já não trabalha mais com o Senhor, está até na igreja, mas já não faz mais nada para o Senhor, está morto. Pessoas enfermas de tudo quanto é tipo. O cenário também estava igual o Vale dos Ossos Secos. A Bíblia fala que o povo jazia em trevas, caminhavam sem luz, andavam em trevas. O cenário era o mesmo, irmãos. O povo também estava cativo. Nem à toa que a Bíblia fala que Jesus entrou às partes mais baixas para quebrar o cativeiro. O cativeiro que aprisiona um homem. Pessoas endemoniadas. O Senhor mostrou para todo mundo de novo que se Ele tiver que fazer de novo, Ele faz. Aquele que não enxergava, voltou a enxergar. Aquele que não falava, voltou a falar. Aquele que não andava, voltou a andar. Aquele que estava morto, indo para o cemitério, o Senhor só fez isso no esquife. Levanta-te, menino. E aquele jovem voltou à vida. Estava caminhando para o cemitério, nossa. Agora Jesus mudou a rota, pode voltar para casa. Quantas vidas estão indo para o inferno e Jesus quer mudar a rota, irmãos? Quantas vidas indo para a morte, Jesus quer mudar a rota, mas eu e você temos que profetizar, temos que pregar, temos que falar. E não acabou por aí não. 4 dias morto, tudo derretido, só tinha os ossos e fedendo. Ele foi lá, a vida foi lá, a própria vida foi lá. Onde o puseste, me levai lá. Tirai a pedra. Quem tinha que tirar a pedra? Pedra fala de incredulidade, coração duro. O Senhor ia fazer o milagre na vida de Lázaro, mas Ele mandou tirar a pedra. Está entendendo, irmãos? Como que é importante nós fazermos a nossa parte? E se não faz? Então eu aprendo que a gente deixa de viver coisas, a gente deixa de viver o sobrenatural, a gente deixa de trazer vidas para o reino porque a gente não faz a nossa parte. E o Senhor está te convidando a fazer parte dos milagres hoje. Tirai a pedra, ó. Senhor, já cheira mal. Olha a dúvida. Eu não mandei tirar a pedra, tira a pedra. Tire a pedra. E quando tirou a dúvida, Lázaro, venha para fora. De novo, construção. O coração voltou a bater, a pele voltou, os tendões voltou, os músculos voltaram, o cérebro começou e outra, estava deitado, ficou em pé. Ou no Vale dos Ossos Secos, ficou em pé e começou a caminhar. Quem está morto não caminha, mas quando Deus dá vida, ele caminha. Detalhe:
Jairo estava passando por um problema dentro de casa. Ele era um homem bem quisto, príncipe de sinagoga. Não era um homem qualquer. As pessoas saíam da frente dele para ele passar. Vamos botar assim, que ele tinha várias ovelhas em suas mãos. Era um homem bem quisto pela sociedade, mas todavia, morte dentro da sua casa. O homem ensinava, o homem pregava, erudito, cheio de conhecimento, líder, mas a morte dentro da sua casa não fez nada. Estava morto também, irmãos. Então, vocês me vêm pregando aqui, isso não quer dizer nada. Pregar, louvar, falar, isso não quer dizer nada. O importante é se eu e você temos vida dentro de nós. E ele foi atrás. Você vê no detalhe, amados irmãos, que ele, vamos notar que ele meio que presenciou, ou ouviu falar, porque foi numa cena ali tão rápida, da mulher do fluxo de sangue, estava perdendo vida, ele foi salvo. E quando ele vai atrás, as pessoas tentam atrapalhar ele viver o milagre. Cuidado com o que você ouve. Não perturbe o mestre, pois a sua filha já é morta. Cuidado, irmãos. Porque talvez você também deixou de viver alguma coisa porque você ouviu de alguém. E ouve. Para que isso? Jejuar para quê? Buscar para quê? Se santificar para quê? Pregar para quê? Ninguém quer ouvir mais? Já está morto mesmo? Já está condenado? Ainda fala assim, blasfemou contra o Espírito Santo. Ó, tem gente que fala, tá? Eu ouvi esses dias. Quem sou eu para falar tal coisa? Aí a gente é mesmo. Não, nosso ouvido foi feito para ouvir a voz do Senhor. Se o Senhor está mandando você profetizar onde a morte, profetiza. Não dá ouvidos a gente que não quer viver milagre. Se ela não quer viver, deixa ela. Aí Jesus é justo. Jesus é justo. Também não vai entrar dentro de casa não, vai ver não. Tentou atrapalhar o milagre? Não vai ver também não. Só entrou poucos ali dentro da casa para ver. Jesus somente com a palavra. Talita cumi. Levanta-te. Porque para Jesus estava dormindo. Então, amados irmãos, não desista de ninguém. Não desista de ninguém. A esperança do povo voltou. E aconteceu, tá? Deus levanta Neemias, Deus levanta Esdras, começa a construção do templo. Porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus ele decreta um plano, esse plano ele vai acontecer. Queira a pessoa ou não, o plano de Deus vai acontecer. O templo é reconstruído e o povo volta. Feliz da vida. Acabou o tempo da escravidão. Deus quer fazer isso. Tem tanto tempo do Espírito Santo destruído e Deus quer reconstruir novamente, fazer um templo novo para a habitação do seu Espírito. Ó, e eu termino. Avisa eles que eu vou trazer eles de volta. E mais, derramarei dentro de cada um deles o meu Espírito. E vivereis. Cativeiro era a morte, não havia mais. Isso é o avivamento que Deus vai fazer nessa última hora. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus ele vai derramar o Espírito dentro de você. Vai viver você.
Ele fala que se o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habitar em vós, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará os vossos corpos mortais. A solidão saiu, a tristeza saiu, a depressão saiu, o caos saiu, tudo de depravação saiu, o cenário caótico já não há mais vazio. Deus, ele vai derramar o Espírito, e agora o cenário de vida espiritual que era a morte já não vai ser mais. E eu, Senhor, estabelecerei na vossa própria terra. Eu deixei vocês irem, eu deixei vocês sofrerem, mas agora chegou o tempo de eu trazer vocês de volta. O que você está passando, irmãos, não vai ser para sempre não, tá? Vai acabar. Você pode dar uma glória a Deus? Vai acabar, irmãos. Então vocês, para vocês dar uma glória bem alta, então vocês vão reconhecer que eu sou o Senhor, e que prometi e cumpri tudo que eu falei, palavra do Senhor. Pode dar uma glória a Deus. Quando tudo isso acontecer, vocês vão ver que são a mão do Senhor. O marido que estava morto vai sentar ao seu lado, vivo. A esposa que estava morta vai sentar ao seu lado, viva. Seus filhos que estão perdidos, mortos, vão voltar vivos. Todos irão voltar para a presença do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. E já não é mais um vale, agora é um exército do Senhor. E que Deus possa abençoar cada irmão, em nome de Jesus. Pode glorificar o nome do Senhor.